Chegando, glória a Deus. Mais uma tarde abençoada. Está novamente no ar, gente. Podcast Roda de Amigo. Este que vai ao ar todos os sábados às 16h30. É um prazer estarmos aqui. Quero cumprimentar todos os nossos amigos, companheiros de todos os sábados com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A paz que excede todo entendimento, que abençoe você, sua família, sua casa. Todos sejam abençoados pelo Senhor Jesus, né? Quero cumprimentar aqui os internautas aí no carro de aplicativo, trabalhando aí, ouvindo essa programação. Deus abençoe, é muito bom ter você aqui novamente nesse sábado, dia 2 de agosto, 2/8. Rapaz, o trem não tá correndo, tá voando. Toda velocidade, voando, como diz o meu amigo. Mas glória a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Graças a Deus. Quero cumprimentar com muita alegria meu amigo de todos os sábados, pastor Flaviano. Pastor Flaviano, Deus abençoe, uma boa tarde para você. Meu amigo pastor Edilson, saudações de paz. Louvado seja Deus por mais um sábado que o Senhor nos prepara para nós estarmos aqui juntos em Roda de Amigos, o lugar onde a gente se encontra para falarmos de Jesus, falarmos das questões da vida, falarmos de amizade, falarmos do evangelho, falarmos da Bíblia, e é só coisa boa, a gente só fala coisa boa aqui em Roda de Amigos, e é muito bom poder contar aí com a participação dos nossos amigos ouvintes. Eu quero já pedir para você que tá aqui nessa transmissão, acompanhando ao vivo conosco, deixa para nós, por favor, o seu like. O seu like nos ajuda ao YouTube entender que a nossa programação é relevante e faz a gente alcançar mais pessoas. Então eu queria pedir para você esse like, deixa um joinha para nós aí e também se inscrever em nosso canal gratuitamente. Você vai se inscrever gratuitamente no canal, não vai pagar nada por isso e vai ter acesso ao melhor conteúdo para a glória de Deus. Esse programa tem o objetivo, projeto Alcançando Vidas, e nós queremos alcançar a sua vida por meio dessa conversa, desse bate-papo tão descontraído. Na semana passada nós recebemos aqui o pastor Newton, da comunidade Resgate. Hoje nós estamos recebendo aqui, mais uma vez, já é a segunda vez aqui no programa Roda de Amigos, o nosso amigo evangelista Gabriel Palermo, que vai saudar os irmãos em nome de Jesus. Amém, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, agradecer ao pastor Edilson, nosso irmão Flaviano, que nos fez o convite para estarmos aqui, saudar você que está nos acompanhando nesse momento. Deus abençoe sua tarde, é um prazer ter você aqui conosco, é um prazer também participar dessa programação. Já aproveite, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas por esse conteúdo. Maravilha, feitas as apresentações, a gente quer aqui pedir para você que está acompanhando também, fazer mais um pedido para os nossos ouvintes internautas, você fazer um comentário aí, comentar de onde você está acompanhando a nossa programação, porque às vezes a gente sabe que tem algumas pessoas participando, né, pastor Edilson? Verdade. Mas a gente não sabe da onde você está acompanhando, então manda aí que igreja que você é, de onde você está acompanhando, se você está acompanhando do planeta Terra, ou se você está acompanhando de outros planetas, você pode comentar aí também. Onde chegar a internet. Onde o pastor César fala isso, onde chegar a internet, comenta aí pra nós de onde você tá acompanhando. Vai que tem na internet em algum lugar, a gente não tá sabendo rola, né? Depois do Elon Musk a gente não duvida de nada. Mas enfim, agradecer a você que tá aí com a gente, comenta aí, manda pra nós, olha, eu tô acompanhando de tal lugar, e vai ser uma alegria poder falar com você. Bom, eu queria introduzir um assunto aqui muito importante com o Gabriel Palermo, porque eu tenho ouvido as pregações do Gabriel, pastor Edilson acho que já ouviu também o Gabriel ministrar. Sim. E tão grande e importante é esse tema, Gabriel, relacionado a Cristo como centro da pregação e Cristo como centro das Escrituras, né? Toda vez que a gente vai fazer uma leitura da Bíblia, eu já quero aqui fazer a minha colocação e passar para meus pares aqui na mesa, opinar sobre isso, a gente tem que ler a Bíblia com um óculos, que o óculos se chama Cristo Jesus. Então, se você vai ler um livro, vamos pro mais assim, para um contraste. Vamos para um livro histórico. Ao você ler um livro histórico, um livro poético, vamos lá para o livro poético. Você lê um livro poético,
no final, se você for examinando as escrituras, você vai ver que ele vai apontar para Cristo. Se você ler os primeiros livros da Bíblia, vai apontar para Cristo. Tudo vai apontar para Cristo e para sua obra, para a redenção. Então eu queria falar um pouco sobre isso, colocar na mesa esse assunto, porque a gente está vendo, às vezes, isso aí... tem gente que alegoriza o texto de um jeito e falar coisa que o texto não está falando. Isso vem da escola de Alexandria, a gente sabe disso. Se você ler um pouco, você vai saber sobre isso. E isso vem dessa escola e muitos pregadores se toma isso e fala coisa que o texto não está dizendo e ainda faz o pior, exclui Cristo das escrituras. Então eu queria jogar esse tema na mesa pra gente falar um pouco. Gabriel também vai falar um pouco, pastor Edilson também complementando. Amém. Eu tive uma experiência, vou começar falando dessa experiência que eu tive uma vez, uma experiência não tão agradável, mas que me levou a um crescimento, a uma compreensão de como é importante você usar o seu tempo no púlpito para falar de Jesus. Porque Jesus realizou a obra redentora na cruz do Calvário. E a missão da igreja aqui na terra, enquanto estivermos aqui, é anunciar a Cristo. Essa é a missão. E certa feita, bem no começo do meu ministério, há 10 anos atrás, quando comecei a pregar, não vou tão longe, eu não sei se faz 10 anos, mas faz algum tempo. Eu fui convidado para pregar em uma vigília. E chegando nessa vigília tem aquele costume de colocar 2 pregadores. Sim. Eu não gosto muito disso, mas tudo bem. 2 pregadores, eu era o primeiro. E convidaram um pastor bem antigo para pregar depois de mim. E me passaram uma oportunidade, eu estava naquela fervor, naquele fogo, querendo pregar. E eu preguei sobre um personagem do Antigo Testamento. E eu passei a minha mensagem toda falando sobre aquele personagem. E quando eu terminei de pregar, aquela glória, né? O pessoal tudo alegre, sentei e passaram pro irmão para ele pregar. E aí ele começou a pregar. Ele leu um texto no Evangelho, começou a pregar. E aí ele olhou para nós que estávamos ali, para o pessoal do púlpito, e falou: esse miserável prega sobre Abraão, prega sobre Jacó, prega sobre... e não prega sobre Jesus. E todo mundo olhou para mim na hora. Meu Deus. Não sabia onde enfiar a cara. E eu fiquei com muita vergonha naquele momento. Eu não faria o que ele fez. Dessa forma também não faria. Porque isso é de uma arrogância. Ele foi muito infeliz. Foi muito infeliz. Ele ali... Apesar de ter falado uma verdade, mas ele foi muito infeliz. Mas foi desagradável. A colocação é... Os pastores, todos ficaram envergonhados. Porque eu entendo uma coisa. Quando acontece uma situação dessa, o pastor Edilson, que é mais experiente que nós, ele sabe. Às vezes não é melhor chamar uma pessoa de canto depois? Sim. Eu ficaria muito feliz se ele me chamasse de canto e dissesse pra mim: olha, pregue mais sobre Jesus. Fale mais sobre a obra redentora da cruz do Calvário. Fale mais sobre o que Jesus fez. Pregue mais sobre os evangelhos. Comece pregando lá no Antigo Testamento, mas ache uma porta para você pular para o Novo e falar. Isso seria a instrução. Isso seria a instrução. Você estaria te instruindo. Isso estaria me ensinando. Ele estaria dentro da Bíblia. Instruindo. Aí, né? Dentro o que da o senhor Bíblia, acha disso, pastor Edinho? Que a Bíblia... Dessa situação. A Bíblia fala disso, né? Para os mais velhos ensinar os mais novos. Exatamente. Isso aí ele estaria num ponto bíblico. Mas nessa colocação que ele fez... terminou, né? Aí? Pode. Então o que eu penso? Eu penso dentro disso que o Paraíba acabou de falar, que é um rapaz que Deus tem usado mesmo, tem mostrado aí, dado a sua vida em pregar o evangelho, e a gente tem visto que é um rapaz compromissado. Agora, e crente? Isso Que tem que ser crente, porque depois de uma dessa, tem alguns pregadores novos. Se passar por uma situação dessa, ele não prega mais, não. É verdade. Você pode fazer o camarada parar o ministério dele de pregar, porque expôs ele em cima do púlpito, perto de pessoas, com pessoas presentes. A mensagem foi boa, faltou, tudo bem, mas ela foi boa. Ele entregou uma palavra, entregou. Faltou o néctar, faltou o melhor da mensagem. Só que não é por causa disso que o povo não recebeu. O povo recebeu a palavra. Agora sim, tinha que ter falado de Jesus, claro, nada justifica. Mas agora eu acho que não. Para começar, não dá o direito de um pregador itinerante fazer isso com outro, não dá o direito, até porque vai parecendo que púlpito é rinha, lugar de degradear, não é? E o outro fim aí não é desse jeito.
Não é dessa forma. É dessa maneira, exatamente. É chamar, como você falou, num canto, conversar, explicar, falar, olha, então, eu acredito que você poderia ser melhor, ser mais feliz na sua mensagem, se você colocasse mais Cristo aí. Ia ser melhor pra você e melhor pra quem tá te ouvindo. Exatamente. Poxa, você ia receber isso e agradecer ele, bater a mão nas costas dele, dar um abraço, dizer, puxa, foi bem legal. Muito importante isso aí que você fez. Agora, qual vai ser a lembrança desse obreiro? Claro que você não tem mágoa dele, mas quando você olha, você vai, puxa, foi o cara que me... Esse cara, na verdade, assim, sabe qual é a lembrança que se dá, se vocês me permitem? Uhum. Ele foi mais infeliz do que você. Essa que é a verdade. Ele foi mais infeliz do que você, porque o jeito que ele corrigiu, ele achou falhas na mensagem que tinha, porém, ele falhou mais ainda. É verdade, eu é verdade. entendo que ele falhou mais ainda. Você falou de não ter falado de Jesus, claro, uma falha muito grande, mas ele falou muito mais, que ele falou de Jesus na mensagem dele, mas ele quis ser melhor. E a Bíblia manda a gente considerar as pessoas melhor, o meu próximo melhor do que eu. Verdade. A Bíblia já trabalha nisso, né? Então, dentro desse assunto aí que o Palermo passou aí, o evangelista Palermo passou, a gente vê que é um menino que tem caminhado, eu falo menino porque ele é bem mais novo, e Flaviano, que é mais novo, são obreiros que têm caminhado, Deus tem usado vocês, o Paulo, aí andando e falando da palavra de Deus. Agora sim, claro que a gente tá vendo pregadores de renome que estão na mídia aí, e eu já ouvi mensagem desses tais sem pronunciar bem o nome de Jesus Cristo. É verdade. Mensagens que eleva o seu próprio nome, assim, pensando nele mesmo, pensando em abrir portas, pensando em fazer com que tenha mais agendas. Então, aí o camarada, ele prega uma mensagem boa, bem explicativa, bem colocada, bem expositiva, porém nela não tem Jesus. E ele ganha o público. Ó, vou falar uma coisa pra vocês que já é antigo isso, mas eu vou comentar de novo aqui. Tem gente que ele entra no culto, ele ouve os louvores, ele participa da mensagem da leitura oficial, ele lê junto, que as igrejas agora tem os telão lá, né, pra acompanhar e tal, ele lê junto lá, mas se você no final do culto perguntar pra ele onde leu, ele não vai saber, ele tá embaraçado. E isso nós temos muita gente assim. Seria falta de atenção, pastor? Então, Palermo, eu acho que é por conta do celular. Então, mas o detalhe, você tá certo, o celular rouba ali um pouco a atenção, mas o que as igrejas fez para tentar amenizar isso? Estão colocando telão, que em vez de você olhar no seu celular, você lê no telão, lê lá na tela. Você vê que você está pregando, você quer falar de um versículo, para você tentar trazer o povo para a mensagem, você fala assim, por favor, projeta na tela para mim. O cara projeta lá e quem está te ouvindo chama atenção para poder olhar na tela o versículo que você está citando. Mas se depois, no final do culto, você para chamar uma pessoa particular e pedir para ele o que foi pregado, falar daquele versículo que ele mandou colocar na tela, ele não lembra. Ele não lembra. Então, aí, olha o detalhe, e no meio da mensagem ele flutua no poder. Ele levita no poder, só volta a levitar. Glória, se enche da glória de Deus e tal. E a sua mensagem, você não falou de Jesus, não. Como pode? É um grande perigo, né? Como pode um negócio desse? Então, assim, aí como essa pessoa estava lá no púlpito, esse pastor, ouvindo você pregar, e segundo ele estava bem prestando atenção que você não falou de Jesus, pode ter certeza que esse pastor não deu glória, não. Ficou ali. É verdade. Bom. Eu passei por uma experiência parecida, até o pastor João Bosco de Lima tá aí, e eu fui dar uma palavra, né, saudar os irmãos lá no Nordeste, a primeira vez que eu fui pra lá, e eu cometi uma gafe dessa, mas a gafe foi diferente, porque o prefeito da cidade tinha o meu nome, né, e eu caí na besteira de fazer um comentário a respeito do prefeito da cidade. Mas um comentário não foi maldoso, mas foi um comentário infeliz também. Porque ele tinha um nome parecido com o meu, né? Então eu tava querendo desassociar a figura dele a mim, né? E aí eu fui chamado pelo meu pastor. Olha, você faz o seguinte, quando você for falar pra pregar,
você pregue a palavra, meu amigo. Você não fala de... Era novo, né? Tava começando ali, gateando, dando os primeiros passos ali, e aí aconteceu essa situação. A gente tem que entender que quando a gente chega lá no púlpito, o pastor amanhã vai pregar lá no 33 pra uma igreja, eu vou estar ouvindo amanhã o Gabriel vai pregar lá na igreja. Nós que estamos diante da igreja de Deus, quinta-feira eu preguei sobre as parábolas do reino, nós estamos numa série lá na igreja. A responsabilidade nossa é de transmitir aos irmãos a verdade do evangelho na sua totalidade, na sua simplicidade e na sua profundidade. Eu vou repetir. A nossa missão é transmitir a mensagem do evangelho na sua totalidade, na sua simplicidade, mas também na sua profundidade. Gabriel, fala um pouco sobre esse assunto aí, vamos que vamos. Amém. Lá em casa nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos com o propósito de ler a Bíblia toda em um ano. É forte, hein? Porque às vezes a gente pega um livro da Bíblia e aí a gente começa a ler. E dali a pouco a gente para ler outra coisa. E quando a gente vai ver, a gente nunca consegue finalizar. Então eu e minha esposa pegamos para ler a Bíblia toda em um ano. Então a gente lê junto. E aí nós começamos lá em Gênesis, Esdras, Mateus e o livro de Atos. E a gente lê um capítulo de cada livro todos os dias. E o que me chamou a atenção é mais uma vez lendo o livro de Atos dos Apóstolos. Os irmãos que são mais antigos na fé sabem disso. Às vezes a gente lê um texto e depois de algum tempo a gente volta a ler aquele texto. E parece que a gente vê aquele texto de outra forma. Com certeza. Eu não sei se é por conta do nosso crescimento pessoal, do nosso relacionamento com Deus que vai se aprofundando, a gente vê aquele texto com mais maturidade. E eu estava analisando essa semana a pregação de Pedro, a pregação lá de Felipe, a pregação de Estevão, a pregação do apóstolo Paulo, e eu percebi que todos eles tinham Jesus na mensagem. Eles começavam no Antigo Testamento, iam descorrendo no Antigo Testamento, mas a conclusão da mensagem deles era Jesus. Jesus era mencionado ali como o cumprimento de todas as profecias, como a maior revelação da graça de Deus. E quando alguém questionava dizendo o que devemos fazer, Pedro dizia: arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus. Então, eu acredito que Jesus é a chave para nós compreendermos a palavra de Deus. Eu uso um termo que é bem comum, que Jesus é a minha chave hermenêutica da Bíblia, a chave interpretativa. Eu uso Jesus para interpretar a Bíblia, e isso eu acredito que faz toda a diferença em uma mensagem. Por quê? Porque eu converso muito com a minha esposa e a gente, às vezes, não é muito de sair para ouvir alguém, pastor. A gente geralmente fica mais na nossa igreja, a gente ama ouvir o nosso pastor, então toda sexta-feira a gente tá lá no culto de ensino, ouvindo o pastor pregar, praticamente nunca falta, só quando tem alguma situação. Já dá para fazer um adendo em cima disso aí. Isso aí já é pastor, já é um ponto de reflexão. Para você ter ideia, Vaso, fazem 4 anos que eu escuto meu pastor pregar nos cultos de ensino. E eu fico impactado, porque Deus sempre dá uma mensagem nova para ele. Eu não sou pastor de igreja. O pastor Edilson já pastoreou, né, pastor? Yeah. O Flaviano tá pastoreando. Eu acredito que os maiores desafios é você ter uma mensagem nova a cada culto. Deve ser uma coisa tremenda. Então, assim, eu baseio a minha visão também sobre pregação na vida do meu pastor. E as mensagens dele que mais impactou a minha vida foram as mensagens que ele pregou sobre Jesus, pregou sobre o Evangelho. Então eu acredito que essa deve ser a maior tônica, o maior investimento da igreja deve ser nas mensagens cristocêntricas. Glória a Deus. E aí fica um ponto, vou só fazer um comentário aqui para o pastor Edilson, a respeito do que ele falou, da participação e da presença dos irmãos, ele está dizendo aqui, que participa toda semana do culto de ensino e da escola bíblica dominical. E eu vou usar essa expressão, é um pouco pesada, essa fuga de muita gente desses cultos tá trazendo esse reflexo para os púlpitos. E complementando o que ele falou aqui, para essa didática do desafio, eu tenho aprendido isso, que o desafio de pregar, ele tá sendo o seguinte: a Bíblia do púlpito não deve substituir a Bíblia de casa. Verdade.
se você não substituir, se a Bíblia do púlpito não for eu vou usar essa expressão, uma substituta da Bíblia de casa, vai ser muito mais prático. Não tô dizendo que é fácil você ter uma mensagem toda semana. Não é fácil, não. Você tem que meditar, você tem que ler, você tem que orar, você tem que buscar. Mas se você não eliminar a Bíblia de casa, vai se tornar muito mais fluido essa sua vida prática de pregação semana após semana. Então, é isso aí, o caminho é esse, é ler a Bíblia em casa. Lendo a Bíblia em casa, você vai tendo insights, você vai tendo revelações, você vai tendo orientações. Você lê um texto hoje, como você mesmo falou, amanhã você vai ler esse texto de novo. Olha, mas esse texto falou comigo. Agora eu te faço uma pergunta pra você, pastor Edilson. É diferente você ler... Eu não tenho essa experiência, porque nunca pastoreei, mas é diferente você ler a Bíblia pra você e ler a Bíblia pra igreja? Não, a diferença é assim, porque você conhece um pouco da igreja. Tem mensagens que você faz direcionada. Pô, eu tô ministrando uma série de ensino para os irmãos lá na igreja, que é a série de Mateus 13, que é as parábolas do reino. Então, eu tô com o intuito de mostrar aos irmãos que o reino de Deus é muito maior do que a gente pensa. E Jesus, ele fez isso por meio das parábolas. Ele chamou os discípulos, começou por uma multidão, que é a parábola do semeador. Ele começa a falar pela multidão, depois as outras parábolas, ele falava as parábolas para a multidão e explicava ela para os discípulos. Então, eu tô me focando nas explicações aos discípulos que Jesus dá e tô falando aos irmãos. Olha, irmão, olha como Jesus explica as parábolas. E aí, daqui a pouco a gente vai ler as perguntas também dos nossos ouvintes. E eu tô falando aos irmãos sobre essa didática do reino, a didática de Jesus. Como Jesus ensinava. Já passamos pela do semeador, que eu vou só trazer uma característica aqui antes de passar para o pastor Edilson, dos quatro tipos de solo que Jesus falava nas parábolas e uma única semente. Quando eu fui agora para a mensagem do joio e do trigo, a gente já vê 2 tipos de semente, mas o solo é o mesmo. Então você vai pegando essas comparações, você vai trazendo... Na próxima é do fermento, né? Então a gente vai falar... Não, desculpa, do grão de mostarda. É a próxima agora, do grão de mostarda. Então a gente vai falar do grão de mostarda, vamos trazer as características do que Jesus quis falar a respeito do grão de mostarda. E aí, quinta-feira que vem, quem quiser estar lá na igreja para ouvir, vai ser uma... Deu até vontade. Por quê? Porque você vai fazendo as comparações daquilo... Jesus está querendo falar uma coisa só. O reino de Deus está estabelecido e os participantes, os que vão fazer o reino acontecer, são vocês. E o joio, aí eu falando aos irmãos, o joio e o trigo. Vocês são trigo, não são? Tem gente preocupada em saber quem é joio. Eu falei, irmão, se preocupa quem é joio, não. Seja você trigo. Pronto. Se você for trigo, se você for trigo, você já vai estar fazendo aquilo que Deus quer pra você. O que o trigo faz? Aí começamos a trazer os aspectos nutricionais do trigo. Do trigo mesmo, do cereal. E aí, automaticamente os irmãos ficam, nossa, é verdade, né? Então, temos aproveitado esse tempo para falar sobre isso. Pastor Edilson. Então, aí quando ele fala sobre da situação de ter todo dia uma mensagem, olha, eu pastoreei uma congregação 6 anos e meio, a mesma congregação. Eu fiquei 6 anos e meio aqui no Chácara Moraes. E realmente é isso que o pastor Flaviano fala. Você precisa estudar, precisa ler, precisa pesquisar, precisa jejuar, precisa orar, você precisa ter um alimento para a igreja. Até porque os cultos de ensino são, pelo menos no Madureira aqui onde é o nosso quintal, nossa casa, é considerado o culto do pastor. É o pastor que fala. Sempre é o pastor que fala. Em alguma ocasião, a gente sempre trazia um amigo que você sabia que ia ter um alimento sólido para a igreja também. Ou quando você tem uma temática, que nem você está falando que tem esse tema trabalhado, então você não abre para ninguém. Você mesmo vai trazendo para que você consiga direcionar a pessoa naquela proposta que você colocou. Usando agora a nossa igreja onde eu congrego, hoje eu estou na sede. O nosso pastor Davi da sede, ele está há 11 anos falando no livro de Atos. Nossa. 11 anos tendo o livro de Atos.
É bastante tempo. É até... Eu acompanhei no início da pandemia, acho que ele retomou, né? Ele fez um tempo, Isso, aí na pandemia retomou. Quando tem, tipo, o pastor Gelson vai pregar, então dá uma parada, mas ele retoma no próximo culto. Mas só que eu sei que eu acompanhei uns 4 anos, eu acompanhei isso aí. Isso é fato. Ele tá no Atos 17 agora. Então, e é o seguinte, ele tá no meio do livro, mais ou menos, então vai mais 11 anos. Então, e toda vez que você vai no culto, eu não consegui em todas as terças, mas todas as terças que você vai, você sai lambendo os dedos, varão. É verdade. Você sai lambendo os dedos, sabe? Criança quando come o doce e o doce acaba e a criança lambe os dedos querendo mais, é assim que é. Você sai lambendo os dedos porque Deus dá uma graça para aquele homem falar, e por trás dessa graça, dessa palavra que ele fala, tem toda essa preparação que o pastor Flaviano colocou. Ele tem uma preocupação em trazer um alimento para as pessoas, para os membros lá da igreja, para nós da igreja, e para as pessoas que estão online, para as pessoas que vão assistir posteriormente, que você entrar no YouTube, tá todas as mensagens lá. Então o que acontece? O pastor da igreja, ele tem que ter essa preocupação. Agora, qual que é o grande maior problema que eu vou jogar aqui na mesa? Grande problema de estudo, irmãos, tá nos itinerantes. O problema grande tá aí. Pode ver que tem várias igrejas fechando essas portas. Nossa sede mesmo é bem reduzida. É que eu acho que eu queria só falar uma coisinha nesse aspecto aí, sem cortar o senhor. Existem itinerantes e itinerantes. Então, porque tem itinerante que você não sabe onde... Pelo menos eu vejo alguns. Eu não os convido e não tenho convivência. Mas eu vejo alguns que não tem... Você não sabe onde é a igreja local dele. Você não sabe quem é o pastor dele. Você não sabe... Eu vou até ousar dizer. Você não sabe o que vai vir da boca desse camarada. Então, existe esses. E existe aqueles que são itinerantes. Eu vou dizer, o Paulinho faz bastante itinerância. O Gabriel faz bastante itinerância. Mas são meninos que você sabe onde é a igreja local dele, quem é o pastor dele. Você sabe o que, basicamente... vou usar essa expressão aqui. O que rola na cabeça desses camaradas, basicamente, é isso. É Cristo sendo anunciado. Agora, sim, o que o senhor disse, eu entendo o que o senhor tá falando. São itinerantes sem identidade. Que vão lá e faz um barulho, faz não sei o quê, vão embora e depois ainda deixa um problema pra você resolver. Que é corrigir, que é resolver. O problema é esse. Então, eu ia até seguir nessa linha que ele falou, que tem itinerante e itinerante. Você não pode classificar todos que dão problema, mas tem uma boa parte que dá. Verdade. E ele leva para a igreja, depois vocês trabalham a pergunta do rapaz aí, mas eles vão para a igreja no intuito de levar o dinheiro, de levar a oferta, é só isso. O objetivo não é alimentar a pessoa que está ouvindo ele, o objetivo é levar o dinheiro. Então o que acontece? Aí as igrejas um pouco mais estão com um pouco mais de cuidado, tá filtrando. Verdade. Fazendo isso que você falou, filtrando esses pregadores. Tem cara de renome aí que o cara não tem igreja, não. Há pouco tempo descobriram um aí que até o nome dele era mudado. Até o nome dele que andava aí era mudado. E o cara rodava o Brasil e fora dele. O nomão lá em cima. Mas por trás tinha muita mentira. Então o que acontece? Aí, quando começaram a filtrar, o cara tinha ocupado púlpitos importantes em São Paulo, no Brasil, e tinha muita mentira no meio, e Deus não é conivente com mentira, todo mundo sabe disso. Sim. Então é muito complicado isso. Então aí o pastor da igreja, ele por mais que ele seja o pastor, que eu falo sempre quando eu tenho a oportunidade de falar nas igrejas, que me convida, irmão, eu fui pastor de igreja, então pastor de igreja anda na primeira e segunda. Pastor de igreja é primeira e segunda. O itinerante é terceira, quarta, quinta, porque o cara tá acostumado, todo dia ele tá num canto. É verdade. Não é hoje o pastor Paulinho, você pode ver que as mensagens dele tá mais centradas, porque não que era ruim, a mensagem dele é fantástica, eu sempre andei com ele aí, mas ele tá ficando mais centrado porque ele pastoreia a igreja. Então você vai ficando mais primeira e segunda, porque você tem um pouco, você tem que cuidar dele todo dia, e o cuidado de não deixar problema pro pastor após você ir embora. O cuidado disso, de você levar uma mensagem e que a mensagem faça com que o povo olhe para o objetivo, o ponto mais alto. Qual que é o ponto mais alto? Cristo Jesus. Que a sua mensagem faça isso. Eu vejo assim, pastor, também que tem uma questão, quem sou eu para apontar uma igreja, assim, mas usando esse termo, né? Tem um problema que as pessoas gostam muito de fazer
eventos e usar esses eventos para levantar o nome das suas igrejas. Tem essa questão. Verdade. E o que as pessoas acabam fazendo? Elas convidam pessoas que, por vezes, nem conhecem, só acompanham nas redes sociais. Olha Então, aí o grande problema. É o que acontece. A pessoa vai lá no seu Instagram, no meu Instagram, chega lá, 1 milhão de pessoas, digamos assim, ou 500 mil pessoas, 100 mil pessoas, e a pessoa é atraída por aquilo. Ela é levada por aquilo e acaba convidando a pessoa para ir na igreja dela. Não é porque a pessoa tem uma boa palavra, não é porque a pessoa é comprometida com o evangelho, mas é porque a pessoa é uma pessoa popular. E eu aprendi que quando você tem números, as pessoas te aplaudem. Mas quando você tem caráter, Deus te aprova. Então, Deus está olhando mais o seu caráter. Mas o problema é que as pessoas estão fazendo o quê? Olhando mais o número. Hoje em dia, quando as pessoas vão convidar um pregador para pregar, elas não procuram saber mais da trajetória do pregador. Vão lá na rede social dele, procurando ver lá a visibilidade que ele tem. E eu acredito que isso não é correto. O púlpito da igreja é um lugar importantíssimo. Você não pode entregar o púlpito da igreja para qualquer pessoa. É verdade. Para uma pessoa que não tem compromisso com o evangelho, uma pessoa que não tem compromisso com a família, uma pessoa que não tem compromisso com Deus. Então, precisa filtrar. Eu acho certo, pastor. O que o pastor Jasson faz aqui, tá certíssimo. Porque ele não pode entregar o púlpito da igreja que ele trabalhou tanto tempo para levantar ali, que hoje é uma referência na nossa cidade. Madureira é uma referência. Madureira e o Belém são as maiores referências aqui em Carapicuíba. Verdade. Então, eles trabalharam muito para isso. E às vezes chega um camarada lá todo enrolado, tem uma oportunidade porque é conhecido, e aí acaba criando um problema maior. Por isso que eu sempre digo que antes do púlpito vem uma vida. Antes do púlpito vem uma entrega, antes do púlpito vem uma busca, antes do púlpito vem um compromisso. O púlpito ali, você só tá colhendo aquilo que você semeou no secreto. É verdade. Por isso que é necessário, muitas vezes, analisar a vida da pessoa antes de convidá-la. Não convide uma pessoa só porque ela é famosa, porque você viu. Hoje em dia é assim, se o cara dá 2 gritos no microfone, ele é referência. É verdade. Fulano tá assim mesmo. Viajou pra outro estado, é referência. Nós que prega aqui, então, coitado de nós. Meu Deus, né? Tô 5 anos pregando aqui em Carapicuíba. Mas é isso. Deixa eu aproveitar aqui, mandar um alô especial aqui. Tá pedindo aqui no nosso comentário. E também mandou aqui pra mim no WhatsApp. Vou mostrar aqui pro Edilson. Olha, Edilson, aqui lá na Barbearia Mandira. Olha só lá, ó. A galera acompanhando lá, ó. Na televisão lá, ó. Você é um bom amigo. Barbearia Mandira. Gente boa demais. Paulo Mandira. E também tá o Iago Lacerda. Deve estar o Natan lá, o PH. Todo mundo acompanhando a gente lá, ó, na televisão, lá no salão de barbearia. Glória a Deus. O Paulinho Mandira é um contribuinte, inclusive, desse programa aqui, viu? Ele nos apoia aqui e nós queremos louvar a Deus pela vida do Paulinho. Barbearia Mandira. Eu vou dar o endereço aqui pra você. Rua Mauá, número 322. Olha, você chega lá feio e sai bonito. Chega feio e sai bonito. Sai com o cabelo... Várias vezes eu saí bonito de lá. E depois eu sou careca, não precisei ir mais lá. Então eu não consegui mais ficar bonito. O senhor é elegante, pastor Edilson. O senhor é modesto, elegante. Mas eu quero aqui agradecer o Paulinho, agradecer o Iago, o Natan, o PH, todo mundo que tiver lá, os clientes que tiveram. Olha, você que é cliente e tá aí agora na Barbearia Mandira, você tá em boas mãos. Você tá sendo bem tratado, tá sendo bem cuidado e não é feio, mas vai sair bonito daí. Deus te abençoe, Paulinho. Um grande abraço em nome de Jesus. E vamos seguindo aqui, tem uma pergunta que tá, tá um pouco destoada no nosso texto, do nosso tema aqui hoje, que é a centralidade de Cristo nas Escrituras, mas também tem a ver com a questão da pregação. Se é correto impor um valor para se pregar. Gabriel, o que você pensa sobre isso? E o pastor Edilson também vai fazer os comentários aqui com a gente. Bom, essa questão é uma questão muito complexa, né? Eu, particularmente, inclusive quero mandar um abraço pro Daniel. Daniel é um menino também muito estudioso da Bíblia. Vamos trazer o Daniel aqui no podcast. Eu já ia recomendar o Daniel, porque ele fala muito sobre essa questão de predestinação. Muito bom. Muito bom, ele já foi em debates, acompanhei, ele foi em debates já de podcast, também já participou, então é um jovem abençoado. Estive na igreja dele semana retrasada, se não me engano, lá em Vargem Grande. Que benção. Paulista, se não me engano.
ali no Tijuco. Então tem gente internacional aqui participando com a gente. Ele é um pregador, ele prega em todo canto aí, é um parceiro. Fui na igreja dele, ele tá lá na luta pregando o evangelho. Um abraço, meu irmão, bom ter você aqui conosco. Mas falando desse tema de cobrar para pregar, se é correto ou não. Bom, eu sou uma pessoa um pregador que eu prego em lugares simples. Eu nunca fui de pregar em lugares onde tem muita gente, aqueles lugares muito cheios. Geralmente eu prego nas comunidades, nos bairros, né? Aqui em Osasco, região. Eu sempre vou ali numa comunidade mais simples, mais humilde. Os irmãos que me convidam são irmãos de igrejas mais simples, onde eles mesmos fazem a arrecadação. O que eles fazem? Fazem cantina, eles vendem alguma coisa, arrecadam dinheiro para poder convidar uma pessoa, às vezes para ajudar, convidar uma pessoa e ajudá-la, né, para chegar até lá. Então eu acho errado cobrar para pregar. Eu acho errado você estipular um valor para pregar. Só que também tem uma outra questão. Às vezes você sai da sua casa com o seu carro, com a sua moto, você atravessa um lugar assim para chegar até lá, como já aconteceu comigo. Escute bem, eu já passei por uma provação uma vez, que eu fui pregar em um lugar e eu só tinha gasolina do tanque. E quando chegou lá, eu preguei e o irmão não me deu R$1 e eu não tinha R$1 para voltar para casa. Então eu voltei para casa na rodovia ali no Rodanel com a mão no tanque da moto dizendo: Senhor, multiplica. Porque se acabar que eu tô enrolado, não sei nem como eu vou chegar em casa. Então existe a questão do pregador que só vai se você pagar o que ele quer, dar o que ele quer, né? E existe também a questão da igreja que por vezes deixa a pessoa na mão e não ajuda a pessoa. Então tem que ter um consenso. Eu acho errado a pessoa estipular preços para ir nos lugares pregar a palavra de Deus, mas também acho errado uma igreja despedir o pregador de mão vazia, sem nem saber se ele precisa de algum dinheiro para poder voltar para casa. Exatamente. Bom, eu tenho o mesmo pensamento do Gabriel. Também já passei por situações parecidas, né? Não iguais. Passei por uma situação uma vez. Eu acho que vale a pena a gente contar as nossas experiências. Por quê? Porque fica também aí essa questão de você, baseado na sua experiência, você emitir a sua opinião. Estou com ele aqui. Acho que um pregador do evangelho não deve estipular um valor para ir ministrar a palavra. Porém, em contrapartida, o pastor que está convidando também deve perguntar: meu irmão, você está precisando de alguma coisa para se locomover até aqui? Eu acredito que se a pergunta fosse feita assim pro Gabriel, ele ia dizer: meu irmão, nesse momento, eu acredito, né? Você talvez pudesse falar: olha, manda só a gasolina aí para eu chegar e para eu voltar, que tá tudo certo, né? Então eu já passei por experiências, por exemplo, eu fui... a minha filha era recém-nascida. Eu fui com a minha esposa de ônibus, a minha esposa... tinha acabado minha filha acho que tinha uns 4, 5 meses de nascida. A gente tava com ela no colo e eu fui convidado para pregar na minha cidade onde eu moro e fui com alegria no coração, fui servir, só que tava uma noite chuvosa, tava chovendo. E aí a igreja era longe do ponto de ônibus. E eu, ao acabar a pregação, ao acabar o culto, pastor Edilson, eu não tinha carro naquela época, tava para comprar o meu carro, e aí eu pedi uma carona para um dos irmãos que tava organizando ali o culto de jovens. E pedi pra ele: olha, eu só queria que você me levasse até o ponto pra eu pegar o ônibus. Ele falou: agora eu não posso, que eu tô ocupado. Desse jeito. Eu falei: rapaz, eu tô aqui pregando, tô aqui... Assim, eu não me indignei pelo fato de estar pregando e talvez ter sido ali menosprezado pelo aquele rapaz. Não foi essa a minha intenção. Mas eu falei no meu coração, falei pra minha esposa, você falou: nunca mais... Que eu fui, de verdade, até o ponto, pastor, debaixo de marquise, com a minha bebezinha recém-nascida. E eu tô falando, essa experiência pra mim foi marcante. Porque eu falei assim pra minha esposa, eu olhei pra ela e falei assim: ó, a gente nunca mais vai passar por isso aqui, não. Não pelo fato de pregar, não pelo fato, mas pelo fato de expor a família àquela situação. E de fato, assim, já passamos por outras situações, mas aquela, eu falei: não, essa aqui a família não merece passar. Então a gente aprendeu, foi uma lição de aprendizado. E hoje, quando eu tenho convites, eu aceito se eu puder me locomover. Se eu não puder, eu falo: olha, tenho que me locomover, né? Tenho que ir pra lá. Graças a Deus tem dado condição. Temos um veículo, já tivemos outros. E quando a gente tem que ir, a gente vai de bom grado, sem essa questão de cobrança. Pastor Edilson, pode trazer suas considerações sobre esse assunto. Então,
eu concordo com vocês dois, em gênero, número e grau, sem tirar nada do tudo que vocês falaram. O que acontece? O que eu penso? Que a gente vê aí, né? A gente tem alguns amigos que são pregadores que pregam, que tem valor nas suas pregações. Um deles fizeram a festividade na igreja da minha irmã e eles queriam trazer ele. E ele é meu amigo, de em casa e tal. E aí eles queriam trazer esse pregador. Aí, como sabe que eu conheço, falou comigo, eu falei com ele. Ele falou, ó, só vou aí por você, portanto. Falar o valor, que eu não vou falar o nome. Ele falou, só vou por R$1.000. Nossa. Eu falei, rapaz, nós é amigo desde que nós só faltou arrancar batata e mandioca junto, meu jovem. Você vai vir aqui por R$1.000? Não, Edilson, pra você eu vou por 500 conto. Depois eu vou lá na sua casa tomar um café, beleza? Pronto. Falei com as irmãs pegou, deu os R$500 pra ele. E é meu amigo, gosto muito dele, ele vai vir no podcast bater um papo com a gente aqui. O povo não gostou. Detalhe. Quem pagou? Quem foi que deu os 500? O povo. E depois os comentários vieram que o povo não gostou. Eu falei pra ele, o povo não gostou não. Vai mudar, gente? Ele não vai mudar nada. Mas eu tive que falar pra ele pensar. Porque eu vi um detalhe de alguém que convidou alguém, isso eu vi na internet. E a pessoa cobrou muito caro pra ir pregar. Aí o pastor da igreja falou assim, não, eu pago. Um exemplo aqui, 10 mil. Eu quero 10 mil pra ir. O pastor falou, não, eu pago, tudo bem. Mas você pode vir. Mas paralítico tem que andar. Então o cego tem que enxergar. E aí, como é que você vai fazer 15 isso? vidas. Então, como é que você vai fazer isso? Então, aí, se isso acontecer, os 10 mil tá na conta. Como ele não vai dar conta de fazer isso, ele não vai conseguir fazer isso. Até porque Deus não vai usar um cara para fazer isso ele estando com esse pensamento. Acredito na palavra que Deus não vai fazer isso. Então aí não teve condições dele vir. Contando outra experiência. Na nossa sede, o pastor Davi conta isso. Que ele foi convidar um pregador. Conversou com o cara e tal, pro camarada vir. A ideia do pastor, o pastor não falou o valor. Mas a ideia do pastor, um exemplo. O pastor tinha pensamento de dar para ele uns R$300 de oferta. Quando ele conversou com o pastor, ele falou, não, pastor, um exemplo aqui, o senhor me dá R$200. O pastor falou, não precisa servir mais. A ideia ia dar 300. Ele pediu 200, mas ele colocou o preço. Perdeu a agenda. Isso aí. Se ele vem, ele ia levar mais do que ele tinha pedido. Porém, ele colocou valor. Então, é uma via de mão dupla. Agora, quando você convida um pregador pra sua igreja, irmão, o cara chega na sua igreja com criança pequena, na chuva. Aí você vai despedir o irmão. Não leva nem no ponto. Foi essa de Deus, irmão. Uma situação dessa, você tem que levar o irmão na casa dele. Falta empatia. Deslocar um obreiro. Irmão, faz favor, leva lá na casa. Deixa o irmão na casa dele. E dá uma oferta pro irmão. Porque isso aí é uma falta de consideração muito grande. Agora, o que eu achei estranho, só fazendo um adendo, é que esse irmão, eu tava sempre servindo essa igreja, viu? Sempre servindo, sempre sem falar um A, sem pedir uma vírgula. Agora tem um outro erro aí, o pastor da igreja, sabia? O pastor da igreja é pai dele. Aí eu fiquei sem graça de falar. A verdade é essa. Eu era mais novo, eu não tive essa capacidade de chegar e falar assim: olha, o seu filho fez isso. Eu não tive. Sabe por quê? Eu devia ter feito pra corrigir o rapaz. Essas responsabilidades, embora seja o líder lá na frente, mas essas responsabilidades é do pastor. Exato. É do pastor. É o líder que tá dirigindo. Era culto de jovens, eu aceitei. É o líder que tá dirigindo. Mas a responsabilidade é do pastor. É os jovens, é as irmãs, é as crianças. É a responsabilidade do pastor. Tudo é no pastor. Tudo é dele. Porque quem responde por aquela congregação é o pastor, gente. Exatamente. A liderança tá ali, tá debaixo do guarda-chuva do pastor. Ele não pode transferir a responsabilidade. Tá debaixo do guarda-chuva dele. E o pastor tem que se preocupar com isso. Verdade. É o líder de jovem, vai ter uma festividade, nós vamos convidar um pregador. Então, o que vocês já fizeram aí? Vão dar uma oferta pra ele? Como é que tá isso aí? Ele tem que estar atinado, ele tem que estar por dentro disso aí. O pastor tem essa responsabilidade. Então, assim, o que a gente vê? Nesse meio tem 2 erros. Aí tem uns pregadores agora que você chama ele não vem. O Fabiano veio aqui, conversou com a gente bastante aqui, vai não?
Fabiano pregou quantas vezes só por dinheiro. Ele ia de tanto valor só na agenda. Hoje a cabeça dele é mudada. Ele mesmo falou aqui. Hoje a minha cabeça é mudada sobre esse assunto. Não é que eu não vou. Precisa dar o dinheiro da minha gasolina, só que eu também não fico impondo nada pra ninguém. Lógico. Agora, nossos pares. É muito feio você convidar um irmão lá na sua igreja pra pregar, o camarada aí de moto atravessar uma cidade por outra na rodovia. Você não dá o dinheiro nem pro irmão colocar uma gasolina. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Será que você consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir sossegado com uma situação dessa? Então, assim, tem os dois lados da moeda. E agora eu vou falar de mim. Eu vou nas igrejas, me convidam para pregar. Alguém que já me convidou, se estiver ouvindo aí, vai saber disso que eu tô falando. Eu vou nas igrejas, não me dão uma oferta, sempre me dão. Mas todas que me dão, eu dou pro líder de criança, para as lideranças de criança. Por Deus tá no céu, acho que eu nunca peguei uma oferta de igreja. Sempre que me dão... Chama líder das crianças. O líder das crianças entrega, porque é o departamento mais... essa atitude do senhor. É o departamento mais sofrido da igreja, é as crianças. Já fiz isso com os jovens, já fiz isso também com as irmãs. O meu eu faço sempre pras crianças, sempre. Tem uma semana que eu fui umas 4 vezes aí. Vai me dando, tem vezes que os envelopes vêm que você vê o bichinho tá gordinho. Dá uma pizza boa aqui. Mas eu nem olho pra não ser tentado. Entendeu? Eu vou nem olhar. Já não ser tentado. Já entrego lá pra... Mas não é que todo mundo tem que fazer, ninguém tem que fazer isso. Mas eu coloquei isso aí no meu coração. Então, isso. Assim, agora, você chamar o independente se eu dou pras crianças, você chegar lá, então eu vou chamar o Edilson aqui e não vou dar nada pra ele, porque ele vai dar pras crianças. Não, irmão. Se de repente eu precisar desse dinheiro pra pôr gasolina, você entender que eu vou dar pras crianças, verdade. Como que eu venho embora? Né? Então, tem todas essas vertentes, essas experiências que nós estamos falando e trocando aqui. Eu acho que as pessoas deveriam levar em consideração o pregador pensar melhor e quem convida também pensar. Uma vez eu convidei um amigo pastor que ele trabalhava à noite, mas ele aí a agenda nunca estava batendo, né? Aí eu falei, pastor, não tem como o senhor pagar essa diária no seu trabalho? Ele falou, tem, varão. É R$100 à noite pro camarada me cobrir aqui. Eu falei, então pode botar. Pode colocar aí. O senhor combina aí com o seu supervisor. Combina. Não tava achando a agenda. Nunca achava o sábado. Tava e eu queria o coração de trazer ele. E a oferta que a gente propôs no coração superava isso. Então a gente falou assim, olha, irmãos, o pastor... ele pode estar até nos ouvindo aí, que eu mandei o link pra ele aqui. Falei, o pastor trabalha de noite e ele não consegue vir. E a gente tá aí tentando, faz dias, né? A escala dele é 6x1, se eu não me engano, ou 6x2, uma coisa assim. E a gente tá tentando há um tempo, olha, pra gente cobrir lá a noitada que o irmão passa trabalhando, é R$100. E eu tô propondo aqui a igreja pra gente contribuir, não só com o combustível, mas também com a diária. Os irmãos, não, amém. Pode convidar o pastor. Vamos fechar com ele. Fechamos para a data do aniversário, deixei certo com ele, pastor, a data é tal, com mês de antecedência e tal, assim, ele, pronto, já consegui a folga aqui, já conseguiu o rapaz para me substituir, você manda no dia, não precisa mandar nem antes, pode mandar no dia você manda, eu mando para ele, tá tudo certo. Olha aí. Desse jeito. É isso. Então, cobriu, deu certo. Então, respondendo aí o Daniel Godoy, né, que a gente vai arrumar um jeito, ele é de Vargem Grande. Quem sabe... Não é tão longe, não? Dá pra vir? Não, Vargem Grande é perto aqui. Dá pra vir aqui. Então vamos combinar 35. Com o Daniel Godoy vir também aqui no nosso podcast, falar de Jesus. E respondendo aí, acho que é errado cobrar, a palavra dele, impor um valor. Impor é errado. Eu acho errado. Se você impõe um valor, você tá querendo mandar no bolso do outro. Você tá querendo mandar na condição do outro. Então, impor, não. Se você perguntar sugerir para um transporte, eu particularmente não tenho problema com isso também. Se o camarada falar, eu tenho que ir até aí. Pra eu ir até aí, sem problema. Pra mim também não é um problema isso. Pra mim o Uber custa R$50. Pronto. Você já vai estar sabendo. Já vai estar sabendo. R$50 tem que dar pra ele no Uber. Essa semana eu recebi várias mensagens de pessoas me chamando pra pregar e elas sempre perguntam, irmão, quanto você cobra? Quanto é o valor? E eu sempre falo que não estipulo o valor, né? Mas peço pra pessoa me ajudar da melhor forma que ela puder. Isso. Vamos aproveitar aqui os minutos finais que nós temos aqui. Temos mais uns 20 minutinhos pra gente aproveitar aqui, que os irmãos têm agenda. Eu tenho agenda com a família hoje. O único que tá livre aqui é o pastor Edilson hoje. Eu tô voando igual um passarinho. Meu Deus do céu. Que bênção. Espero eu que a irmã Ilane esteja vendo esse podcast. A minha esposa hoje tá no
buffet, né? O buffet dela hoje, foi trabalhar. E eu cheguei do trabalho, ela já tinha ido, né? Aí eu falei, então você foi pro trabalho, eu vou ficar tranquilo. Ela falou, vai pra casa da sua irmã. Olha, então nós queremos aqui voltar ao tema que a gente iniciou propondo aqui, que é Cristo no centro das Escrituras. E é interessante, Gabriel, fazer esse comentário com você aqui, que já dizia aí o príncipe dos pregadores que em cada página da Escritura basta você vasculhar, procurar, pesquisar, Cristo está lá. Sim. Você acha isso? Você concorda com isso? Quer fazer algum comentário? Fica à vontade aí. Com certeza, com certeza. Se você procurar de maneira minuciosa, você vai encontrar Jesus em toda... Na verdade, Jesus é a chave para você compreender a palavra de Deus, e ele está em todas as páginas. E eu acho muito interessante, eu inclusive estava pregando esses finais de semana, e eu me lembro que eu estava orando e falando, Senhor, me dá uma palavra pro final de semana, ia ser uns 3, 4 cultos seguidos, e eu falei, Senhor, me dá uma palavra para mim levar à igreja nesse final de semana, me dá uma mensagem, me revela algo. E Deus, o Espírito Santo, me deu uma mensagem no Evangelho. E eu fui pregando ali a mensagem no Evangelho sobre a ressurreição de Jesus, sobre o sacrifício de Jesus, sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja. E eu vi coisas extraordinárias. Meus irmãos, Glória a Deus. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus. Jesus ainda salva pessoas, Jesus ainda cura. É uma coisa extraordinária. Você vai pregando o Evangelho ali, falando de Jesus, falando da palavra, expondo a Bíblia. E aí quando você olha para as pessoas, elas estão em lágrimas, estão chorando, se derramando, se arrependendo dos seus pecados. Eu acredito que Maravilhoso. é um poder extraordinário quando você coloca Jesus na mensagem. Graças a Deus. É algo espiritual, não pode ser fabricado. Não tem como ser fabricado. Não tem como a pessoa fabricar aquela reação. É algo espiritual, não é uma emoção. É algo que vai ali no espiritual, no espírito da pessoa. E quando você vê, você olha e percebe jovens rendidos aos pés do Senhor Jesus, porque falar de Jesus traz um resultado sobrenatural. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. É interessante essa fala do Gabriel, vou pedir pro pastor também comentar. E eu lembro que, por vezes, eu falo lá na igreja que eu sirvo, né? Eu falo pros irmãos, a torneira nunca vai ser mais importante que a água. Então, se você chegar na sua casa, abrir a torneira, e esses dias faltou água lá no bairro, lá eu fui abrir a torneira e não tinha água. Aí eu falei, rapaz, que negócio é esse? Aí eu soube que tava faltando água do lado também. Aí, mas você chega em casa, abre a torneira, não tem água? Serve pra nada, aquela torneira ali. Serve pode ser até de ouro. Serve, pode ser até de ouro. Tem torneiras aí no Alphaville de 10, 20, 30, 50 mil reais. Serve pra nada. Se não tem água passando por ela. Então, que a gente entenda isso, que ao pregar, o que mais importa é a água que passa por nós e chega até os irmãos. Eu falei quinta-feira aí, seus irmãos, falei, olha, sobre essa questão do joio e do trigo. O trigo, ele sempre vai apontar para aquele que o plantou. E quem plantou você aqui, meus irmãos, foi Deus. E o trigo vai sempre dar frutos, como o Gabriel acabou de falar, de dignos de arrependimento para aquele que é o seu Senhor. E no dia da ceifa, a Bíblia está dizendo nessa parábola que ele vai colher o joio primeiramente, vai lançar no fogo e vai colher o trigo para que esse dê fruto. Então, para que esse esteja com ele, melhor dizendo, né? Então, vamos aproveitar esse tempo que a gente tem para focar em Cristo Jesus, nas Escrituras. Pastor Edilson, a bola tá quicando aí na sua frente, aí precisa só chutar. Tá muito gostoso esse papo que bom, aqui, verdade. porque a gente tá sentindo que Jesus está aqui. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. A gente tá falando do ponto mais alto, do objetivo maior nosso, de servi-lo, de entregar nossas vidas para Ele. Eu sempre digo para minha esposa, para meus filhos, para meus netos, para minha nora, para meu genro, que eu amo demais, mas eu amo Jesus mais que eles, muito mais. Então, sou muito feliz pela família que Deus me deu, mas eu amo muito Jesus. Glória a Deus. Então, eu não consigo, em um momento desse, de estar fazendo uso da palavra,
e deixar de falar de Jesus. Aleluia. Porque eu sei de onde Jesus me tirou, me trouxe para sua luz. Glória a Deus. Então é só Jesus que resgata o homem, que muda o homem, né? Tira o homem do pecado, da maldade, da justiça. É a sua palavra, é Jesus que faz isso. Então, meus irmãos, é triste você entender, alguém que vai me ouvir, que talvez me entenda, procura me entender bem o que eu vou dizer agora. Eu não tô fazendo crítica, talvez eu precise entender melhor. Talvez eu que precise entender melhor. Porque até aqui eu não tenho entendido o viés, a ideia da maioria dos coaches que andam nos púlpitos das igrejas. Talvez eu não tenha conseguido te entender bem. Mas os que eu tenho ouvido até aqui, a ideia que se dá é mais relacionado a se promover, a se dar bem, a fazer com que as pessoas se deem bem, fazer com que você seja o melhor profissional. Mas num ponto eu consigo perceber, não sei se é a ideia dos meus pares aqui, que tá faltando mais Jesus aí nesse meio. Tem muita palavra que você pode se dar bem, e realmente você pode se dar bem e tal. Mas a pessoa que pode fazer você se dar bem tá pouco. É como você fazer uma comida e colocar pouco sal nela. Ela pode ter muito tempero, muito alho, muita cebola, mas ela tem que ter o sal na medida. Se ela não tiver o sal na medida, não adianta você pôr um montão de cebola, bastante alho, não vai resolver. Se o glacê não tiver bem batidinho, né, pastor? Vamos trazer para essa área então, que ele foi feliz agora de dizer. Se você não bater o chantilly lá no ponto certinho, se decorar o bolo, ele vai cair, pô. Isso mesmo. Ele vai rachar se você bater demais. Então ele tem um ponto. Ele tem um ponto certo. Você bateu o chantilly no ponto certo, você consegue fazer uma florzinha, consegue fazer um cachorrinho, consegue fazer um desenho com ele. Vai ter que estar no ponto certinho. Então Jesus, ele é o ponto certo, ele equilibra. Aleluia. Ele equilibra a vida do homem. Então o homem precisa colocar Jesus em um ponto mais alto na sua vida. Profissional, amorosa, empresarial, todos os momentos da sua vida. Você vai comprar um carro, meu irmão, pede direção de Deus. Você vai trocar de casa, pede direção de Deus. Você vai comprar uma roupa, pede direção de Deus. Jesus tem que estar na sua vida em todo momento. A gente falou aqui da pregação. Verdade. Nosso assunto aqui é a pregação. Mas aí a gente acabou estendendo um pouco e está debaixo desse guarda-chuva. Jesus tem que ser na sua vida. Não é só no púlpito, né? Exatamente. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bom essa abordagem aí do pastor e é isso, né? A Bíblia... Dá até vontade de continuar ouvindo o homem. Valeu. É bom demais. Roda de amigos é assim, ô Gabriel. A gente vai falando aqui, vai anunciando, vai falando de Jesus, vai falando do evangelho, vai falando da palavra. E a nação brasileira, o país, não só o país, mas também aí as esferas, né? O estado, Carapicuíba, as cidades, os bairros, precisam disso que o pastor acabou de falar aqui pra nós. Nós precisamos mais de Jesus. Na quinta-feira, quando eu tô falando o estudo do joio e do trigo, eu não vou abordar a mensagem mais aqui que eu já abordei, mas a gente começou cantando. Eu lembro que eu comecei com o hino 400. Em Jesus vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria. Aí depois eu cantei o 303. 303. Eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus. É lindo. Aí cantamos mais um. 169. Porque Jesus me ama. Nossa. Então as nossas canções, irmãos, elas precisam começar e terminar em Jesus. Glória a Deus. Esse negócio de que quem viu passar na prova e eu tô no deserto e eu não sei aonde. Me desculpe aí quem gosta desse tipo de música, mas isso não leva ninguém a nada. Isso leva você a querer fazer uma revanche com alguém. Agora, quando você canta Jesus, irmãos, até pra pregar fica diferente. Fica diferente. O que você acha aí, Gabriel? Diga aí pra nós. Irmãos, como é bom falar de Jesus, né? Falar do autor da nossa fé. Glória a Deus. E eu não compraria um veículo cheio de defeito, com pneu furado, com problema de motor,
mas Jesus comprou no alto da cruz do Calvário e pagou um alto preço. A cruz grita duas coisas para nós. Primeiro, somos indignos, somos miseráveis, somos pecadores. Mas a cruz também grita para nós que Ele nos ama. Aleluia. E o amor dele foi exposto ali no alto da cruz do Calvário. Louvado seja Deus. O que segurou Jesus na cruz não foram os pregos, foi o amor. Louvado seja Deus. Costumo dizer que não foi a cruz que gerou o amor, mas foi o amor que gerou a cruz. E eu não sei aonde você está, como está a sua vida, mas eu sei de uma coisa: Jesus te ama muito. Louvado seja Deus. Mesmo sem você merecer. Graças. Por mérito receberíamos o inferno, mas pela graça ganhamos o céu. Glória a Jesus. E custou um preço de sangue. Jesus, Ele te ama acima dos seus defeitos. Talvez você esteja se perguntando como é que um ser tão maravilhoso, que não foi criado, que existe em si mesmo, o Criador de todas as coisas, pode me amar eu sendo tão pecador, tão miserável. Como Jesus pode me amar se eu peco todos os dias, se eu falho todos os dias, se eu erro todos os dias? Ele te ama porque não depende do que você é para te amar. Ele te ama por aquilo que Ele é. E independente de como estiver a sua vida agora, Ele pode restaurar você através desse amor. Pode mudar a sua vida, mudar a sua trajetória. Talvez você esteja em uma trajetória de destruição, de fracasso, mas o amor dele pode dar sentido ao que não tem sentido. O amor dele pode dar propósito àquilo que não tem propósito. Jesus te ama. E Jesus, ressaltando aqui o que o pastor Edilson disse, Jesus disse aos seus discípulos: aquele que ama mais o pai, mais a mãe, mais do que os familiares, do que a mim, não é digno de mim. E Jesus não estava falando que nós devemos ofender as pessoas ou não amar as pessoas. Jesus estava nos ensinando que nós temos que amá-lo acima de tudo, Aleluia. de todas as coisas. Louvado seja Deus. Se Ele te ama, você demonstra também que o ama entregando a sua vida para Ele. Graças a Deus. Aleluia. Entregando os seus propósitos pessoais, os seus sonhos, os seus planos. E não existe nada tão satisfatório do que ter um relacionamento com Jesus. Do que andar com Ele, do que acordar de manhã e saber que você tem livre acesso. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. Para abrir um diálogo com Ele. É verdade, Senhor. Esse acesso já foi aberto lá na cruz. Verdade. É só você entrar, não precisa de sacrifício, não precisa carregar a cruz, não precisa pagar promessa, andar quilômetros. É só abrir a boca e pela fé falar com Ele. Quão maravilhoso é ter um relacionamento com Jesus. E eu termino aqui dizendo que um relacionamento com Jesus sacia as nossas fomes mais profundas. Glória a Deus. Pessoas estão procurando saciar as suas fomes em tantos lugares, em tantos vícios, em tantas coisas, mas Jesus é o único que tem a água que mata a sede da alma do homem. Glória Amém? a Jesus. Louvado seja Deus. Não, você falou tudo que era necessário, meu irmão. Hoje o programa foi um culto aqui hoje, rapaz. Senti o Senhor muito forte aqui, porque nessa questão de falar de Jesus sempre vai nos remeter a ter essa consciência cristã, essa aproximação de Deus. E nós queremos encerrar desse jeitinho aqui, gostoso, assim, bom, falando de Jesus, falando do Evangelho, e pedir a você, quero agradecer aqui o meu amigo Júlio, né? O Júlio disse que tá atrasado aqui, ele até usa essa expressão que ele usou no comentário aqui: o ceguinho chegou atrasado, mas estou aqui, tá nos ouvindo. Se você quiser aí um salgado de qualidade, o Júlio vende salgado. JJ Pit Stop, que é Júlio e Jaqueline, que é a esposa, né? O Júlio é uma bênção, um irmão querido, né? E se você precisar de salgado, aí o Júlio tem salgado. Procura aí no Instagram, @Pitstop JJ Salgados. E é o Júlio que vende esses salgados aí. E nós queremos louvar a Deus. Me despedir aqui dos meus pares. Gabriel já deu sua palavra de consideração. Pastor Edilson também. Chegando aqui ao final de Roda de Amigos. Hoje mais curto, mas muito produtivo. Pastor Edilson. Glória a Deus. Muito obrigado aos ouvintes que estiveram com a gente até agora. Deus abençoe você, sua família.
E eu tenho certeza que esse podcast de hoje vai salvar vidas. Em nome de Jesus. Tenho certeza que Jesus fez presente muito aqui nesse estúdio. Podemos sentir bem Louvado seja Deus. perto a presença de Deus aqui. Até porque nós não preparamos esse programa de hoje. Foi direcionado por ele, foi Glória direcionado por Jesus. Então eu tenho certeza que vai alcançar algumas pessoas, vai alcançar a pessoa que precisa, como é o slogan aí do podcast, né? Alcançando vidas. Então que o Senhor Deus possa fazer com que alguém que esteja aí também desanimado, né? Desanimado, sem força, querendo parar pelos problemas da vida, pelas coisas que acontecem. Eu quero deixar essa fala para você. Jesus é a solução. Glória a Deus. Jesus é a solução para tudo. Jesus quem pode restaurar a sua família, trazer o esposo que foi embora, Glória a Deus. trazer a esposa que foi embora, tirar o filho do vício das drogas, do crime, da marginalidade, da prostituição, da jogatina, bebedeira. Jesus faz isso. E nesse Jesus que a gente está falando aqui. Então creia, acredita. Você está triste, meio que perdido. Há um Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe você, sua família, sua casa. Que esse Jesus que muda a história, esse Jesus que apareceu lá para os discípulos no caminho de Emaús, quando eles estavam ali, até o Cleópatas faz uma pergunta, mas não ardiam nossos corações quando ele falava. Então esse Jesus é esse Jesus que está falando com você nessa tarde. Glória a Deus. E você, eu sei que está ardendo seu coração aí. Você sabe que Jesus está falando. Louvado seja o seu você. nome, Jesus. Que Jesus mude sua história nessa tarde. Em nome de Jesus. Que Ele quer mudar a sua história. Que você acredite e entenda isso. Deus abençoe. Muito bom estar com você essa tarde. Até o próximo podcast. Glória a Deus. Até o próximo podcast Roda de Amigos. Todo sábado às 16h30 estamos juntos. Valeu, pastor Edilson. Valeu, Gabriel Palermo. Amanhã, você que quiser estar com a gente, vou fazer aqui meu merchan. Isso. Amanhã vai ser de manhã. Vamos fazer a ceia pela manhã. E o pastor, o meu amigo Gabriel Palermo, vai estar pregando a palavra para os nossos corações lá. Estrada do Tamburi, 1077. É a Igreja de Cristo em Carapicuíba, vai estar se reunindo. E depois do culto, almoço da comunhão. Aleluia! Depois do culto, almoço da comunhão. Você está convidado a estar com a gente, com a sua família. Estrada do Tamburi, 1077. À noite os irmãos estão liberados para ficar com a família. E até o próximo podcast Roda de Amigos, querendo Deus. Gabriel, Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Amém, pastor. Obrigado. Sempre um prazer ter você. Deus abençoe, meus irmãos.